Aula obrigatória de como desenhar rosto de anime em qualquer posição, sem fazer rosto torto, sem queixo e maxilar fino demais, sem errar fazendo um olho maior do que o outro, cabelo muito grande ou muito pequeno, não importa a dificuldade que você tenha na hora de desenhar rosto. Nesse vídeo você vai aprender a fazer o rosto de qualquer personagem de qualquer anime que você quiser, totalmente proporcional, sem erro nenhum, virado para frente, para os lados, com diversas expressões faciais, enfim, o mais perfeito possível de forma simples, prática e fácil. Então pega seu lápis, pega seu papel e sua borracha e vem desenhar comigo agora. Para desenhar o rosto perfeito, sem dificuldades, sem erros, siga esses 3 pontos e relaxa, tá? Que você vai ver esses pontos bem explicados nesse vídeo na prática. Então, vamos lá, primeiro ponto. Pare imediatamente de pensar em um círculo na hora de desenhar rosto. Nós vamos pensar em uma esfera. Por quê, cara? Qual a diferença disso, afinal de contas? Porque a esfera é em 3 dimensões e o círculo em 2 dimensões. E nesse vídeo você vai ver a diferença absurda que é o simples fato de pensar na forma geométrica em três dimensões no seu desenho, principalmente quando o rosto varia de posição. Segundo ponto, linhas guias feitas corretamente, sem usar régua e fazer linhas todas certinhas com medidas e tal, porque não sei se você já percebeu, mas fazer desse jeito é muito mais difícil e a chance de você errar no desenho aumenta em 10 vezes. Então, vou te mostrar a forma correta de fazer linhas guias para deixar seu desenho proporcional, sem nada torto. Literalmente, você vai aprender a fazer linhas guias que guiem seu desenho ao mais perfeito possível. E o terceiro ponto, colocar os detalhes corretamente. Muitos aqui talvez fazem a forma geométrica certa, as linhas guias muito bem, mas na hora de colocar os detalhes do desenho é quando tudo começa a dar errado e você não entende por que está dando errado. E hoje eu vou te mostrar a forma mais simples e fácil de colocar os detalhes no rosto do seu personagem, beleza? Então vamos lá para a prática desse vídeo logo. Bom galera, fazendo aqui o Todoroki, tá? Vocês podem perceber que ele está de frente. Aqui no personagem de frente, pensar no círculo e até fazer as linhas guias totalmente retas não tem problema e você até pode conseguir fazer o desenho, tá? Perfeitamente. Então, em desenho de frente como esse, o maior problema, a maior dificuldade das pessoas está em colocar os detalhes do personagem. Então, perceba que para colocar os detalhes com perfeição, você deve pensar em linhas guias que vão além da linha que corta o desenho ao meio. Você deve pensar no que chamo de base para os detalhes. E você pode ver que eu estou fazendo essas bases aí, agora. Veja como eu estou fazendo o cabelo, os olhos, aí um pedacinho da roupa, né? Como eu fiz o nariz, enfim. Veja que eu fiz uma base para os detalhes. Eu não estou colocando nenhum detalhe perfeito, tá galera? Nenhum detalhe como está na referência exatamente. Porque o objetivo aqui dessa base de detalhes é literalmente fazer uma base com o formato que vai ser o detalhe mesmo, com precisão, com o tamanho correto, tá? Então, veja que fiz círculos ovais para os olhos, porque o formato dos olhos dele parecia se aproximar mais disso. Eu fiz o cabelo com o formato que mais se aproximou do cabelo original dele. Fui fazendo todos os elementos faciais dele ali também como uma base. E qual o maior benefício de colocar os detalhes assim? Simples, galera. Você vai fazer os detalhes com precisão como se estivesse fazendo uma linearte. Então assim, você vai passar a borracha de leve por cima, né, desses detalhes base que eu falei, e depois é só ir colocando os detalhes com precisão mesmo, como se estivesse fazendo uma linearte. Cara, esse é o modo mais fácil de colocar detalhes que existe e você pode colocar aí na prática agora. Você vai sentir essa diferença quando você fizer o desenho. Faz essa base, eu te garanto que os detalhes do desenho vão sair muito melhores, com muito mais
precisão do que antes, beleza? Agora, galera, nós vamos fazer rostos em posições diferentes. Vou fazer aqui um Tanjiro para vocês. E você já pode ver que já mudou aqui o formato, né? Agora, a noção de esfera está muito maior, porque veja, eu já fiz 2 linhas ali para cortar o círculo, né? Na vertical, coisa que antes eu não fiz. E por que essa segunda linha ali? É simplesmente para separar a orelha dos olhos, porque muita gente comete o erro absurdo de fazer um desenho de lado e aproximar muito o olho da orelha, e isso faz o desenho ficar muito estranho, galera, muito desproporcional. É o erro mais comum que os alunos aí cometem ao fazer desenho com o personagem de lado, de semi-perfil, né, como chamamos no mundo dos desenhos. Então, essa simples linha que já dá uma noção maior de esfera, de uma esfera, né, um pouco de lado, já vai fazer você não errar desta forma quando for fazer um desenho de lado. Então perceba que eu já estou colocando aí os detalhes da mesma forma que eu fiz o Todoroki, tá? Fiz todos os detalhes base aí, com formas geométricas aí para o olho, do formato que mais se aproximou do anime, que no caso é um círculo mesmo. Esse olho de Kimetsu no Yaiba se aproxima muito de um círculo. Mas veja que o mais importante é, o olho eu fiz bem próximo ali da linha e a orelha bem mais afastada. Isso vai deixar o desenho muito mais proporcional e você nunca mais vai errar esse pequeno detalhe aí tão comum que os iniciantes aí erram bastante na hora de fazer um olho de perfil. E de resto, cara, o que eu devo dizer é, esse é o segredo para você fazer uma forma geométrica, uma linha guia correta, tá? A linha guia deve sempre seguir o formato do rosto e deve sempre ser uma linha que você utilize para não errar. Parece óbvio, tá? A linha guia é para você não errar, é para te guiar para fazer o desenho com o mínimo de erros possíveis. Sim, mas muita gente, infelizmente, vendo tutoriais no YouTube em excesso, acabam seguindo linhas guias padronizadas, como eu costumo dizer. E galera, cada desenho vai ter linhas guias diferentes. Então veja, eu utilizei essas linhas guias aqui para fazer esse Tanjiro. Vou fazer essas mesmas linhas guias em outros desenhos. Porém, a ideia vai sempre mudar. Por que a ideia sempre muda? Porque o desenho, o personagem e o anime sempre muda. Mas a ideia central, que é a linha guia sempre seguir o formato do desenho que você está fazendo, isso nunca vai mudar e eu te garanto que você nunca mais vai errar um personagem na sua vida, um rosto na sua vida, se você fizer desse jeito. Beleza, Daniel, mas eu entendi tudo isso que você falou, mas e o desenho com a cabeça inclinada para cima ou para baixo? Como que faz? Porque mesmo com essa explicação, eu ainda tenho muita dificuldade em desenhar rosto virado para cima, cara, ou para baixo. Bom, vamos desenhar aqui o Naruto e você vai entender que é tudo questão de perspectiva. Mas para mudar a perspectiva das linhas guias, como é que faz isso? Como mudar as linhas guias? Galera, bem simples, tá? É muito simples porque é simplesmente lembrar do que eu acabei de falar, cara. As linhas guias sempre vão seguir o formato do desenho. Olha só, fiz a linha guia de novo ali, ó, para separar a orelha. Só que percebeu que eu aproximei ela um pouquinho mais do canto do círculo? Percebe, galera? Linha guia é a mesma, só que o formato do desenho é diferente, então eu simplesmente mudei ela um pouquinho de lugar. Eu chamo isso de girar a esfera. Então você vai girando a esfera conforme o rosto muda de posição. É muito simples, cara, é muito intuitivo isso, pensar em esfera. De resto, desenho inclinado para cima ou inclinado para baixo, a diferença vai estar em que? O desenho inclinado com a cabeça para cima, como esse Naruto, o olho vai ser menor, o nariz menor, a boca um pouquinho maior e o queixo bem maior porque vai estar bem visível. Adivinha o que acontece com a cabeça inclinada para baixo? Exatamente o contrário, galera. O
olho vai ficar maior, o cabelo vai ficar mais visível, a boca e o queixo bem menores, bem menos visível. É só mudar a perspectiva e principalmente mudar ali também, né, a linha ali dos olhos, né, que vão ficar menor ou maior, a depender, né, se vai estar inclinado para cima ou para baixo. No caso aqui do Naruto, ficou menor e ficou essa um pouco não tão reta, né, não ficou reta, ficou um pouco mais circular a linha guia, porque o desenho para cima, o olho vai ficar assim, nunca vai ficar reto. Se olha no espelho, inclina a tua cabeça e você vai ver, teu olho não vai ficar exatamente retão assim, né? Enfim, é muito intuitivo isso. Sempre que você for fazer um desenho desse jeito, como esse Naruto aí, ou um outro desenho, eu te desafio aqui agora, tá? Faz um desenho com a cabeça inclinada para baixo para ver se você consegue. É só literalmente mudar a perspectiva das linhas guias. É só girar a esfera, ou para baixo, ou para cima, ou um pouco para o lado, direito ou esquerdo, depende do seu desenho. Mas a ideia é, gire a esfera que você consegue fazer com facilidade. Beleza, Daniel? Digamos agora que eu entendi tudo isso, tá? Eu entendi. Tá, beleza. Eu vou julgar que você entendeu, tá? Digamos que agora você consegue desenhar perfeitamente o rosto de frente, de lado, inclinado, para cima, para baixo, mas agora como fazer expressões sem errar a proporção, né? Afinal, o personagem pode estar com raiva e ter uma boca gigante, com os dentes gigantes, como o Luffy, que a gente vai fazer aqui agora. Como fazer isso? Galera, isso é simplesmente uma questão de mudar o formato dos detalhes. E para mudar o formato dos detalhes, é só fazer aquela base dos detalhes de acordo com a sua referência. É simples assim, cara. É só seguir esse terceiro ponto que eu falei no início do vídeo para fazer qualquer detalhe de qualquer forma que você quiser, de forma bem perfeita, bem simples. Porque aí é só passar a borracha por cima, de leve, se você não tiver uma borracha limpa-tipos. Passa uma borracha de leve aí. E então, fazer como se estivesse fazendo a linear, fazendo com mais precisão esses detalhes que você botou de forma desleixada, de forma que seguiu a referência, seguiu. Você fez no formato da referência? Fez. Mas ele não tem precisão nenhuma. Não está aquele detalhe preciso que precisa... O detalhe preciso que precisa ficar no desenho. Desculpa aí se ficou meio confuso. Mas enfim, é só fazer com mais precisão por cima dos detalhes base. Que veja, a expressão mudou completamente dos demais personagens. A boca bem maior, bem mais próxima do olho, porém saiu exatamente de acordo com o personagem, de acordo com a referência, porque é só mudar a base dos detalhes. E por último, galera, nós vamos desenhar aqui o Eren. E eu te desafio aqui. Eu te desafio a você ver como eu estou fazendo o rosto do Eren e dizer exatamente os 3 passos do vídeo que eu falei no início do vídeo. Mas fale para você mesmo como se você fosse o professor e estivesse explicando o passo a passo, tá? Dessa forma, eu te garanto que você vai aprender muito mais rápido tudo que eu expliquei aqui e vai como posso dizer, poder colocar em prática depois de uma forma bem mais simples, tá? Então olha esse Eren, como eu estou fazendo aí, cada detalhe, tudo, o passo a passo que eu fiz nos outros desenhos, eu estou fazendo o mesmo nesse, e eu só quero que você explique para si mesmo. Bom, galera, é isso aí, o vídeo chegou ao fim aqui, você ainda está vendo o processo do desenho. Eu só queria te agradecer por chegar até aqui, se você assistiu até aqui. E eu queria dizer que eu estou com um curso de desenho totalmente feito para te levar até o nível máximo, até o nível profissional, ao nível avançado de desenho. Tudo que eu te ensinei até aqui sobre desenho, você pode ver de forma mais aprofundada e muito mais, porque tem aulas de pintura, tem aula de proporção de corpo completo, tem aula sobre técnicas avançadas de desenho,
Tem aula sobre como ganhar dinheiro como desenhista, tem aula também sobre pintura semi-realista. Cara, é o curso de desenho mais completo que existe no Brasil, e isso eu posso te garantir. E para você acessar o curso, galera, é só você clicar no primeiro link da descrição e você vai até mesmo assistir uma aula onde eu te apresento o curso inteiro por dentro para você ver. Beleza? Ah, e detalhe, o curso tem 30 dias de garantia. Você pode testar o curso inteiro, literalmente de graça, por 30 dias. Beleza? Ah, Daniel, eu não quero um curso agora. O que é que eu faço para continuar evoluindo? Porque assim, eu gostei do tutorial que você fez aqui agora, cara. Mas eu quero aprender a colorir também. Como que eu faço? Tem mais vídeos como esse no seu canal? Cara, tem muito mais vídeos como esse no meu canal. E você pode acessar um vídeo agora, um tutorial de como colorir pele de animes. É só clicar aí no vídeo que está aparecendo para você agora, ou clicar na playlist de tutoriais, que você vai ver muitos outros tutoriais como esse. Beleza? Então é isso. Tamo junto, é nóis, e até o meu próximo vídeo.